Olá pessoal, aqui é o professor Eduardo Castro. Vamos falar agora sobre o movimento circular uniforme, tá? Primeiro de tudo, vamos sublinhar algumas coisas importantes no próprio nome. Nós falamos de um movimento circular, tá legal? Se ele é circular, vamos deixar muito claro que ele é circular olhando para a trajetória deste movimento. Então eu farei o desenho aqui da trajetória circular deste movimento e aqui já está a trajetória circular do movimento, ok? Bom, sendo isto uma trajetória circular, sendo isso um círculo, ele possui um centro, aqui está o centro do círculo, vamos analisar esse aspecto primeiro, e possui consequentemente um raio, ok? Possui consequentemente esta dimensão chamada raio, tá legal? Aqui está o raio do círculo. Bom, sendo esta a trajetória do corpo em movimento circular uniforme, ou seja, ele sai deste ponto e anda sempre sobre este círculo, é importante que você perceba que essa trajetória ela limita as distâncias percorridas a cada volta. Né? Ou seja, tu pode percorrer uma distância cada vez maior, claro, mas é sempre em voltas, uma volta, duas voltas. Então vamos analisar qual é a distância máxima percorrida em uma volta. Né? Se nós nos preocuparmos com uma volta deste movimento, em uma volta a distância máxima percorrida, é o perímetro. A distância é igual ao perímetro. Igual ao perímetro. Ou então fica a grande pergunta. Como é que nós calculamos o perímetro de um círculo, né? Se a distância é igual ao perímetro, então nós podemos afirmar que a distância é igual a 2πr. Isso, é claro, se nós considerarmos uma volta. Não podemos esquecer do detalhe que é uma volta, certo? Distância igual a 2πr. Mas já é bacana, já é um início interessante para a nossa análise. Distância de uma volta 2πr. Bom, maravilha. Próximo passo. Se nós falarmos de movimento, é importante, muito importante, que nós nos preocupemos com a grandeza que caracteriza o movimento. Qual é a grandeza que caracteriza ele? Velocidade. Velocidade é a grandeza que caracteriza cada etapa de um movimento. Bom, e velocidade é uma grandeza vetorial. Okay? É uma grandeza vetorial. O que significa dizer que uma grandeza é vetorial, né? Que ela é representada por uma seta, ela é representada por este vetor que nós devemos mostrar em cada ponto. Então, observe. Nós colocaremos aqui uma seta representando a velocidade da trajetória, aliás, perdão, a velocidade da partícula neste ponto da trajetória. Ou seja, neste ponto, chamado de ponto A, aqui, vamos chamar este ponto de ponto A, existe uma tendência de movimento para que eu vou chamar de cima, tá? Então, para cima. E note como essa tendência de movimento, ela se altera para que o corpo siga em movimento circular. A tendência de movimento aqui, neste ponto, não é mais para cima, agora é para a esquerda. Esta é a tendência de movimento naquele ponto ali em cima, certo? Se nós seguirmos o movimento circular, neste ponto aqui, a tendência de movimento é para baixo, correto? E neste ponto aqui embaixo, a tendência de movimento é para a direita. Legal. Então, nós temos uma tendência para cima, tendência para a esquerda, tendência para baixo, tendência para a direita. Repare como a seta muda. A seta, que é o vetor, né, ele está mudando. Se o vetor muda, a velocidade muda. Então, temos que tomar um cuidado extremamente importante. Porque, apesar de ser um movimento uniforme, a velocidade não é constante, ok? Então, vamos anotar aqui embaixo que a velocidade, esta grandeza chamada velocidade,
no movimento circular não é constante. Por que ela não é constante? Porque ela sofre alterações em direção e sentido. Ok? Ela sofre alteração em direção e sentido, ou seja, ela não pode ser constante. Sendo assim, por que o nome é uniforme? Né? Por que o nome do movimento é movimento circular uniforme? Por que desse nome? Porque o valor da velocidade é constante. Ok? Então, o nome é uniforme porque o módulo da velocidade, o módulo da velocidade é constante. O que é um módulo? O módulo é o valor numérico. Módulo é o valor numérico. Sendo o módulo o valor numérico da velocidade, nós podemos dizer assim, olha, a velocidade do corpo é de módulo 30 metros por segundo, por exemplo. E será sempre 30 metros por segundo. Ou seja, em um movimento circular uniforme, nós podemos afirmar que o corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais, ou que ele sempre demora o mesmo tempo para dar uma volta. Ok? Sempre demora o mesmo tempo para dar uma volta. Então, nós podemos afirmar aí que o tempo de uma volta chama-se período. Ok? O tempo para uma volta chama-se período. Chama-se período. E é simbolizado pela letra T maiúscula. Ok? Chama-se período. E o período é constante. Por quê? Porque o módulo da velocidade é constante. Tá legal? Então, nós podemos afirmar agora que o período deste movimento é constante. Isto é uma certeza. O período é sempre o mesmo. Maravilha. Vamos até anotar aqui embaixo que período de movimento é o tempo para que ocorra um determinado número de voltas, né? Número de voltas. Ok. Eu vou descer um pouquinho só a nossa tela para que a gente possa falar sobre uma grandeza chamada frequência. Porque assim como nós citamos o período, nós também devemos citar uma grandeza chamada frequência. E aí vem a pergunta: o que é frequência? Né? O que é frequência? É possível que você esteja escutando um barulho no fundo. Esse barulho é um helicóptero que está passando, tá, pessoal? Então me perdoem aí. Olha só, frequência, ela serve para qualquer evento, tá? É o número de eventos em função do tempo. Frequência é o número de eventos. No nosso caso, cada evento é uma volta, então número de voltas em função do tempo. Número de voltas em função do tempo. Certo? A sua unidade no sistema internacional, a unidade é o Hertz. Hertz. Significa por segundo. Buenas, para finalizar essa etapa de trabalho, eu vou me preocupar com essas duas coisinhas aqui, período e frequência. E eu gostaria que você observasse que um é exatamente o inverso do outro. Período é tempo por número de voltas e frequência é o número de voltas por tempo. Então, nós podemos escrever que período é igual ao inverso da frequência, ou que frequência é igual ao inverso do período, certo? Essa é a primeira etapa de análise de um movimento circular, justamente no aspecto circular dele. O próximo vídeo, então, nós entramos um pouco mais a fundo na física. Muito obrigado pela sua atenção. Até o próximo.